estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Ele estendeu as tuas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as tuas mãos, quando Ele estendeu as tuas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a tua mão para mim, agora me regozijo desde que me encontrou, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. E Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a tua mão, quando Ele estendeu as tuas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na tua casa te louvando, Senhor. Obrigado por ter estendido as tuas mãos para nós, Senhor. Obrigado por ter nos alcançado, Senhor, por esse infinito amor, que sem ti nós não somos nada, Senhor. Nos ajude a entender isso a cada dia, Senhor. Nos ajude, Senhor, a compreender o tamanho do teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Nos abençoe e cuide de nós, que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graça e paz aos irmãos. Amém. Vamos dar início, então, à nossa escola bíblica. Só antes da gente começar, o irmão Luiz pediu que a gente orasse pela sobrinha dele. Ela vai passar, por uma cirurgia aí. Vamos estar orando por ela. Como que é o nome dela? Lívia. Vamos orar pela Lívia. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti neste momento a vida da Lívia, Senhor. Venha, Senhor, estender as Tuas mãos poderosas sobre a vida dela, Senhor.
venha, Senhor, a derramar o teu cuidado e a tua graça sobre a vida dela, Senhor. Nosso desejo é que essa cirurgia ela saia bem, Senhor, que corra tudo bem, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Mas que seja feita, Senhor, a tua vontade, Senhor. Venha abençoar toda essa família, Senhor. Venha, Senhor, a falar conosco nessa escola bíblica, Senhor, e a conduzir, Senhor, este momento, falando, Senhor, aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos aí com uma nova revista. O tema de hoje é a revelação de Jesus Cristo. A nossa nova revista é essa aqui que aparece aí no slide. Igrejas em Apuros. Então, a gente já vem estudando a questão eclesiástica da igreja e tudo mais. Na outra revista, nós estávamos estudando algo a respeito disso, mas nesta revista em específico, nós vamos tratar a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. É bem interessante esse tema que nós vamos trazer, né? Eu sei que muitos têm curiosidade acerca do Apocalipse, nós não vamos entrar nas polêmicas e nas questões mais difíceis de serem tratadas, porque o nosso tema aqui se restringe a 7 igrejas, que é um tema um pouco mais tranquilo do Apocalipse, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente não venha a tratar também a respeito das demais coisas acerca desse livro, né? Bom, como os irmãos perceberam, quem já pegou a revista, essa é a revista do professor, né? O que aconteceu é que quando a gente foi pedir as revistas, só tinha a revista do professor. Eu até fui ver para pedir novamente, mas realmente estavam esgotadas as revistas. Então, se você quer ter acesso à revista do aluno, eu sugiro que você vá na Amazon e você pesquise Igrejas em Apuros, que vai aparecer a revista em formato de e-book, livro digital, tá? Vai aparecer a revista de maneira digital e lá você vai ter acesso a revista do aluno. Se eu não me engano, é coisa de R$1, R$2 a revista do aluno em formato digital. Mas é bem interessante se os irmãos quiserem ter acesso a esse material mais aprofundado. A gente estava brincando até domingo passado, né? A revista do aluno é mais aprofundada que a revista do professor. Então, é bem interessante, porque a do professor só tem ali os direcionamentos das aulas, como vai ser a aula, os formatos, os objetivos da lição e tudo mais. O conteúdo, de fato, está na revista do aluno. Então, se você quiser acompanhar, você pode estar adquirindo o formato digital da revista do aluno, tá certo? Então, a gente precisa, para compreender essa revista, de algumas questões. E uma delas é compreender o próprio Apocalipse, que é o que nós vamos estar fazendo hoje. Hoje nós vamos estar fazendo uma introdução ao livro de Apocalipse. Para isso, eu fiz uso de alguns materiais aí, eu vou estar passando para os irmãos. A revista, obviamente, né, a revista do aluno eu utilizei para pegar grande parte do conteúdo. Se você estivesse com a revista do aluno em mãos, você ia perceber que está 100% ali a revista do aluno. Então, grande parte do conteúdo está ali, certo? A Bíblia de Estudo NAA, que é da Nova Almeida Atualizada, uma Bíblia de estudo bem completa, certo? E eu utilizei as notas daquela Bíblia de estudo para nós estarmos fazendo esta aula. E, por fim, o livro Apocalipse para Todos, do teólogo N.T. Wright. Ele tem vários comentários bem interessantes. Ele tem Mateus para todos, Romanos para todos, enfim, ele tem vários livros assim que ele fez numa linguagem um pouco mais didática, um pouco mais fácil, e nós vamos estar utilizando este livro aqui de base, de fundo, aqui da nossa aula também, tá? Bom, a gente já deu início a esse processo de analisarmos o contexto ali da questão das igrejas na aula passada. Só para ter uma noção, quem estava na aula passada? Poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Eu sugiro que você, depois, quando você chegar na sua casa, que você assista a aula do Ricardo. Foi uma aula muito, muito interessante, uma aula muito boa. E lá ele trouxe o contexto da evangelização de Paulo na Ásia, com destaque
à cidade de Éfeso, que é de onde se espalha a mensagem do evangelho para as regiões das igrejas do Apocalipse, ok? Então, o Ricardo ele explicou bastante para a gente, ele trouxe mapas, ele trouxe imagens, ele explicou bastante para a gente o contexto ali, onde Paulo, os lugares onde Paulo percorreu e onde ele evangelizou, e aí com destaque a cidade de Éfeso, de onde foram, então, promulgadas todas as mensagens do evangelho às demais igrejas ali da Ásia, né, que é a região ali onde nós vamos estudar nessa revista, ok? Hoje, o nosso objetivo é analisar o primeiro capítulo de Apocalipse, para que a gente possa compreender no que consiste esse livro, qual é a sua função e qual que é a sua função no espectro da revelação divina, né? Como a gente pode enxergar Apocalipse diante da revelação bíblica. É o nosso objetivo de hoje, tá certo? Eu vou pedir, então, que você abra a tua Bíblia. Lá em Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo, versículos de 1 a 20, tá certo? Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 20. O texto diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Saudação às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último,
e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Esse é o texto, então, base da nossa lição. Veja que é um texto cheio de figuras, cheio de imagens, mas é um texto riquíssimo para nós estudarmos aqui. Então, vamos lá. A primeira palavra que você pode observar aí é revelação. No original, essa palavra é nada mais, nada menos do que Apocalipse, né? E o que significa isso? Você já deve imaginar, porque está ali na tua tradução como revelação. Mas significa desvelar, tirar o véu, ou simplesmente, como está posto aí, revelação. Eu acho interessante, a respeito disso, que o N.T. Wright ele vai nos dizer que existe um sentido por trás dessa palavra revelação que nós precisamos compreender para que a gente possa entender qual o princípio de Apocalipse, qual o princípio desse livro da Bíblia. Ele diz assim: revelação, a ideia e o livro correspondente aqui, denominado Apocalipse, baseia-se na antiga crença judaica de que a esfera do ser e a operação de Deus, que é o céu, ou seja, o céu, que é essa esfera do ser e da operação de Deus, esse lugar onde Deus é e onde Deus opera, e a nossa esfera, que é a terra, não são, no fundo, separadas por um grande abismo. Ou seja, de alguma forma, elas estão conectadas. É isso que está por trás do sentido de revelação. Uma união entre a esfera de Deus e a nossa esfera terrena. Elas se encontram, se mesclam e se fundem de todas as formas. Para os judeus antigos, o lugar em que isso aconteceu de forma suprema foi o templo em Jerusalém. Então, para os judeus antigos, para os judeus lá do Antigo Testamento, o lugar onde céu e terra estavam unidos era no templo. O templo é onde a glória do Senhor se manifestava e você poderia contemplar isso de maneira clara, certo? Agora, a maioria dos humanos parece cega a isso, ele continua dizendo, apenas vendo o lado terreno da história. Alguns sabem que há mais na vida, mas não têm muita certeza de que está envolvido nisso. Os judeus antigos se esforçavam para ver os dois lados da história, embora com frequência se esforçassem demais. Os primeiros cristãos acreditavam que Jesus de Nazaré se tornara, de alguma forma, o lugar onde a terra e o céu se encontravam. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o que está por trás da revelação é esse encontro entre céu e terra. Para os judeus antigos, isso estava no templo, esse encontro entre céu e terra. As pessoas do mundo atual, nesse secularismo que a gente vive, não conseguem compreender a dimensão céu. Elas só conseguem compreender a dimensão terrena. É só você olhar o ceticismo que cerca cada um de nós e quantas vezes nos acomete. Que a gente pensa assim, poxa, será que é isso mesmo? Será que realmente existe uma realidade eterna? Quantas vezes a gente não se depara com essas questões? Mas, o que acontece? Os judeus, os primeiros cristãos, os judeus convertidos ao cristianismo, os primeiros cristãos, eles passaram a compreender uma verdade muito preciosa, que é a verdade de que Jesus se tornou esse princípio. Jesus se tornou esse lugar onde a terra e o céu se encontram. Ou seja, Jesus é a revelação. Se a gente pudesse colocar de uma maneira didática, seria que Jesus é o próprio Apocalipse de Deus. Ele é a revelação. É por isso que o Apocalipse é a revelação
de Jesus Cristo. E se a gente não compreender isso, a gente não vai compreender o cerne que está aqui por trás desse livro. Eles acreditavam que eles podiam ver através de Jesus o próprio mundo de Deus. Porque não é isso que o nosso mestre diz? Quem vê ao mim, vê ao Pai. Ele é a revelação de Deus. Então, eles poderiam compreender as coisas sobre o seu propósito que ninguém havia imaginado antes. É bem interessante essa citação do N.T. Wright, porque ele vai um pouquinho mais a fundo no significado de revelação. Revelação, então, é isso. É a revelação divina que vem através do próprio Jesus. E isso é o cerne do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. O centro do Apocalipse, então, é o próprio Senhor Jesus, porque o próprio sentido dessa palavra é a revelação de Deus para nós, que não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Cristo. Esse famoso teólogo do Novo Testamento, se você for pesquisar, você vai perceber que um grande especialista no Novo Testamento é o N.T. Wright. Ele ainda nos mostra que esse livro ele é uma revelação em 4 etapas. Então, a gente pode dividir essa revelação em 4 etapas. E se você está com papel e caneta aí, você pode até anotar. É bem interessante esses pontos. Eu não tinha visto isso em nenhum autor. E ele fala isso, ele explica de uma maneira bem interessante. Ele diz assim, que, em primeiro lugar, é sobre algo que Deus revelou ao próprio Jesus. Então, essa revelação é algo que Deus revelou ao próprio Jesus. Você vai conferir isso lá no versículo 1 da sua Bíblia. E que Jesus está repassando a revelação divina através de um anjo aos seus servos, por intermédio de um servo em particular. Quem que é? João. João, o autor aqui da carta de revelação do livro de Apocalipse. João. Então, se a gente pudesse fazer um diagrama, seria Deus, Jesus, anjo, João, igrejas. Essa é a forma como a revelação vai se progredindo, vai se revelando, a gente poderia dizer. Certo? Então, Deus, Jesus, anjo, João, igrejas. É dessa forma que progride a revelação ali em Apocalipse. Certo? Isso, é claro, vai se misturando ao longo do livro. Não quer dizer que vai ter toda essa ordem certinho o tempo todo. Isso pode ser trazido, por exemplo, diretamente de Jesus para João, sem ali a intermediação do anjo. Mas isso vai se progredindo de diversas formas ao longo do Apocalipse. A questão é que essa é a ordem básica. Deus, Jesus, anjo, João e as igrejas. O Senhor Deus transmite a mensagem a Jesus, que transmite ao anjo, que transmite a João, e João transmite às igrejas. Tá certo? É isso que a gente vê ao longo do livro. Segundo lugar, a segunda etapa aí da revelação é que o livro ele assume a forma de uma carta, certo? Esse livro é epistolar, ele é uma carta. Existem cartas que são particulares, ali nos capítulos 2 e 3, às 7 igrejas, que ficam ali no oeste da Turquia, para a gente ter uma ideia mais atual. Mas o livro como um todo, ele é uma carta. Existem as cartas específicas às 7 igrejas, mas o livro como um todo é uma carta de João a todas as igrejas, contando o que ele viu, a visão que ele recebeu de Jesus. Tá certo? Em terceiro lugar, esse livro ele não é só uma carta, ele é uma profecia. E se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai acabar se perdendo e feio. É muito importante que a gente leve em consideração o gênero literário aqui. Ou seja, esse livro ele é uma profecia. Como muitos profetas no Antigo Testamento, João vai recorrer às tradições bíblicas anteriores.
Por isso que vai ter muita conexão entre um versículo do Antigo Testamento e os versículos aqui de Apocalipse. Vai estar o tempo todo fazendo algumas conexões. Se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai perceber ali nas citações paralelas várias citações do Antigo Testamento, porque João está o tempo todo usando figuras de linguagem do Antigo Testamento. Então é bem interessante para a gente observar essas coisas também. E isso vale também para a gente entender que esse livro, por ele ser uma profecia, ele não pode ser interpretado de uma maneira estritamente literal. A gente precisa observar as figuras que existem aqui. Tá certo? Então, o próprio Jesus vai explicar algumas figuras, né? Algumas ficam bem claras, outras a gente tem que quebrar um pouquinho a cabeça para compreender. Se você for lá no verso 20, você vai ver a explicação das figuras que estão aí no capítulo 1, né? Jesus falando o que são as 7 estrelas, o que são os 7 candelabros. A gente vai ver isso ao longo da aula. Mas isso nada mais é do que a explicação de algumas figuras que estão aí pelo caráter profético do livro. Então, a gente precisa levar em consideração esse livro, o livro de Apocalipse, é uma profecia. Em último lugar, o livro ele funciona como o testemunho. É só você olhar ali no verso 2, onde diz testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui a gente encontra uma questão, né? Seria mais uma questão teológica, que entraria mais nos estudiosos aí, mas é interessante a gente observar também, que é entre a palavra testemunha, de pessoa, e testemunho, de depoimento. E eles têm muitos significados próximos, mas a gente não pode excluir nenhuma coisa nem outra. O teólogo N.T. Wright aqui ele vai dizer que ambas estão subentendidas aqui no texto. Mas o que a gente precisa se lembrar? Tanto testemunho como testemunha, eles costumam carregar o sentido de que Deus está conduzindo um grande tribunal no céu. E nesse tribunal, o testemunho dado por Jesus e seus seguidores é a chave para o julgamento e o veredito final. Também que ambas carregam o sentido mais comum, que é o sentido da palavra original grega correspondente à palavra mártir. Então, o testemunho no livro de Apocalipse, além de ser um depoimento, além de ser tudo isso, ainda tem o sentido da palavra mártir. Você vai ver isso não só no capítulo 1, como ao longo de todo o livro aqui do Apocalipse. Que são aqueles que dão esse testemunho e que podem ser muito bem, no sentido mais literal da palavra, chamados para sofrer ou até mesmo para morrer em favor do Evangelho. Em quinto lugar, o que é mais importante? Tudo o que a gente vai ver aqui, tudo o que está por vir no livro de Apocalipse, ele flui da figura central, que é o próprio Jesus e, finalmente, de Deus, o Pai, aquele que é, que era e que há de vir. A gente precisa lembrar de todas essas questões ao longo do livro, tá certo? Todas essas questões. Então, mesmo nessa pequena abertura, você já consegue perceber que João, ele já nos dá várias questões para serem analisadas. Ele já consegue revelar muito do que ele acredita sobre Deus, sobre Jesus e sobre todo o plano divino. Deus é o Todo-Poderoso, o começo e o fim. É só você observar lá no versículo 8, o alfa e o ômega. São como a gente costuma ouvir, né? São as primeiras e as últimas letras do alfabeto grego, que indicam então que Deus é a totalidade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o princípio e o fim. Isso é muito importante para o contexto social e político da época, tá certo? Então, João dizer isso, João dizer que Deus é o alfa e o ômega, tem muita importância para o contexto daqueles cristãos, que para a gente talvez não faça tanto sentido quando fez para eles
naquela época. Por isso que a gente precisa fazer essas traduções, essas explicações ao longo da aula. Porque outros senhores e governantes reivindicavam esse título. Mas João está reafirmando que só existe um Deus e é a Ele que eles pertencem. É a esse Deus que aqueles cristãos e que nós pertencemos. Não era o imperador da época que exigia adoração, que perseguia os cristãos porque os cristãos não se dobravam diante do imperador, mas é ao Senhor, ao Rei do universo. E Jesus é, então, apresentado aqui, quem através da sua morte e ressurreição cumpriu o propósito de Deus. O seu amor por seu povo, a sua libertação dada a eles por seu sacrifício pessoal, o seu propósito por eles, não apenas para resgatá-los, mas também para colocá-los para trabalhar a serviço do reino. Tudo isso é declarado aqui no versículo 6. Está por trás de tudo que está sendo dito ali no versículo 6. Então a gente precisa observar cada detalhe, cada versículo tem a nos ensinar muitas coisas. Uma coisa que é muito interessante quando a gente vai estudar o Apocalipse é a profundidade que está por trás de cada versículo, às vezes de cada palavra que está ali no texto. E a gente não pode deixar passar essas coisas. E não menos importante, João também mostra que Jesus é quem voltará em breve para concluir a incumbência de estabelecer o seu governo na terra, assim como no céu. Jesus volta para finalizar o plano redentor, a glorificação, os novos céus e a nova terra. E aqui, quando fala do governo de Cristo na terra, eu não estou me referindo à questão do milênio. Para quem é milenista, a gente já teve uma aula sobre isso, faz um tempo já, vai ser isso. Para quem não crê na teoria do milênio, vai compreender essa questão do governo de Cristo na terra como sendo simplesmente a volta de Cristo e os novos céus e a nova terra. Tá certo? Então, queira você compreender isso como um reinado literal de 1000 anos aqui na terra, ou como simplesmente a volta de Cristo estabelecendo novos céus e nova terra, é independente. Isso não altera a nossa fé. Isso é uma questão que não é essencial. Tá bem? Ninguém no primeiro século sabia exatamente, é importante a gente entender isso, quando Jesus ia retornar. Ninguém no primeiro século tinha essa certeza. Assim como a gente não pode ter a certeza de quando exatamente Jesus volta, as pessoas ali do primeiro século aguardavam a volta de Cristo e não sabiam quando isso ia acontecer. Mas a vida cristã e a crença nesse Deus único só faz sentido nessa certeza de que Cristo vai voltar para consertar tudo. Ele vai voltar para consertar tudo. A nossa crença em Jesus, a nossa crença no Senhor, não faz o menor sentido se a gente não tiver a certeza da volta de Cristo. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente deixa escapar essa verdade. Talvez pela correria do dia a dia, talvez porque está demorando muito e meu Deus, será que vai ser mesmo assim? A gente acaba desanimando e perdendo de vista o propósito final, a volta do Senhor para a restauração de todas as coisas. Mas o livro de Apocalipse, ele está aqui para reacender a chama nos nossos corações de que Cristo volta para buscar a sua igreja e ele volta para estabelecer o seu reino de uma vez por todas. Ainda aqui, se eu estiver indo muito rápido, os irmãos vão me
É que tem bastante coisa para ser trabalhada aqui, mas se eu estiver indo muito rápido, os irmãos vão aí me interrompendo, vão contribuindo, podem fazer perguntas, enfim, vamos lá. Mas ainda aqui a gente tem uma questão para ser observada, que como toda carta tem o seu destinatário. E aqui não é diferente. No livro de Apocalipse a gente tem alguns destinatários. E a gente vai ver que são essas igrejas ali da região da Ásia. As 7 igrejas da província da Ásia. E ele vai mencionar isso no capítulo 1. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia. Ou seja, são igrejas em território gentílico. O reino já está expandido, não está mais limitado aos judeus. Aquelas igrejas em território gentílico já estão tendo acesso ao evangelho, à palavra, ao evangelho de Jesus Cristo. E a bênção que João dá ali no texto, se a gente for ali no versículo 4, a bênção que João dá é da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então é muito interessante, além da gente ter os destinatários, além da gente ter ali falando de tudo isso, a gente tem uma bênção. O Apocalipse ele vai ter bastante disso, né? Ele traz algumas bênçãos ao longo do livro. E essa é uma das primeiras. Ele diz que a bênção vem daqui da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Aí ele vai continuar, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu rosto e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E o que a gente vê aqui? A primeira parte da bênção é uma provável referência a Deus, o Pai, ou seja, aquele que é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Os 7 espíritos, que aí entra numa questão mais difícil, que a gente pode pensar um pouquinho aqui, eles fazem referência aqui ao Espírito do Senhor na visão de Zacarias. Poxa, Natália, mas está escrito que são os 7 espíritos. Como que você vai me falar que aqui é o Espírito do Senhor? É porque a gente tem que entender que no Apocalipse os números também têm significado. Isso é muito interessante. Então, é por isso que a gente fala, precisa observar, precisa compreender. O Apocalipse é um livro cheio de figuras. E muitas delas precisam ser observadas à luz do Antigo Testamento também. Aí, se você quiser marcar para você ler depois e observar isso na sua casa, é Zacarias 4, de 1 a 14. Tá? Vai falar sobre essa questão de que esses 7 espíritos fazem referência ao Espírito do Senhor, que é visto ali na visão de Zacarias. O que o número 7 significa? O número 7 é um número, na numerologia, não estou falando aqui de coisas místicas e tudo mais, do esoterismo, mas na numerologia bíblica, é o número da completude, é o número da perfeição, é o número da plenitude. Então, é isso que quer dizer aqui. Então, o objetivo da carta é apresentar Jesus como está ali no versículo 5, como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Esse é o objetivo do livro, apresentar Jesus como essa fiel testemunha, como o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. É o que a gente poderia dizer que Apocalipse ele busca glorificar a figura de Cristo, mostrar a visão, a figura desse Cristo glorificado. A gente observa muito Jesus encarnado nos evangelhos, Jesus crucificado, e a gente tem a visão de Jesus ressurreto, mas às vezes a gente se esquece da visão de Jesus
glorificado nos céus. Jesus como Rei do universo. A gente às vezes não consegue vislumbrar isso. E Apocalipse é muito importante para que a gente tenha essa compreensão. Além disso, ele apresenta o Messias como o Messias de Israel, como aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Está lá no versículo 5 a 6. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E aí ele continua, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a ele deu a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então, o que ele faz? Ele apresenta Jesus como noivo que nos ama, como redentor e o sacrifício pelos nossos pecados, o rei deste novo reino e o sacerdote que nos convida a participar com ele do seu domínio, glorificando ao Deus e Pai por toda a eternidade. A gente poderia dizer, então, a partir disso, que Apocalipse também nos lembra dos próprios ofícios de Cristo, e a gente já viu isso nas pregações acerca da cristologia, do que o pastor Itamar tem feito, que é Cristo como profeta, sacerdote e rei. Ele tem o domínio, ele nos instrui sobre todas as coisas, e ele faz o sacrifício em nosso lugar. Cristo é profeta, sacerdote e rei. Se a gente for lá para o versículo 7, você vai poder observar que o tema do livro também diz respeito à vinda gloriosa de Cristo e o seu triunfo final. No Antigo Testamento, Daniel vai falar das suas visões a esse respeito. E aí eu vou pedir para você abrir lá em Daniel 7, de 13 a 14. Daniel 7, de 13 a 14. Diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, a gente tem essa conexão aqui, essa interconexão entre os textos, o texto de Daniel e o texto de Apocalipse. Jesus é ali na visão do ancião de dias. No mundo mediterrâneo, a gente precisa compreender algo que a gente já comentou há pouco, mas a gente precisa trazer de volta esse entendimento, que o imperador era considerado o senhor do mundo, né? Aquele que exigia a submissão e a lealdade dos seus súditos por todo o império. E ele fazia pessoalmente uma visita oficial a uma colônia ou uma província, e a palavra para a sua presença real era a parousia, que é uma palavra que tem muito a ver com isso, com Cristo. Porque na teologia a gente estuda a parousia de Cristo, que é essa vinda de Cristo. Nada mais é do que essa vinda de Cristo. A parousia, que é essa palavra que tinha o sentido de quando o imperador, que era o soberano, vinha visitar a província, ou seja, a vinda do imperador, agora é aplicada na teologia a Cristo. Quando Cristo vem, Cristo sendo o verdadeiro e legítimo soberano. É isso que a gente aguarda. A vinda do nosso Senhor, que é o real soberano da terra. Ele é, como diz lá em Filipenses 2, de 9 a 11,
o verdadeiro soberano sobre as nações. Por isso, se você quiser abrir lá, Filipenses 2, de 9 a 11. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se a gente for estudar esse texto, que é um texto riquíssimo, é um texto cheio de explicações para aquecer o nosso coração, para abastecer a nossa fé, a gente vai perceber que Cristo, por ter se humilhado, por ter se feito carne, por ter se feito menor do que todos, recebe a glorificação do seu Pai. E agora ele é exaltado. E aí por isso que diz ali, por isso também Deus o exaltou. Por o quê? Porque ele se humilhou, porque ele fez a vontade do Pai, porque ele foi morto e crucificado em nosso lugar. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que a esse nome, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é o evento histórico que nós aguardamos, onde todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor. Todo joelho e toda língua confessará o nome de Jesus. É a vinda de Cristo em glória que vai ocasionar essa adoração, esse reconhecimento de que Ele é o soberano dos reis da terra. Por todos. Aqueles que zombaram dele, aqueles que não o confessaram, aqueles que o confessaram com os lábios, mas não com o coração. Todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor. E aí a gente vai lá para o versículo 9, que fala da visão de Jesus ressurreto. João, ele se apresenta ali, no versículo 9, como irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João já começa se apresentando assim. Ele se dirige às igrejas e ele diz, olha, eu sou irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança. Ele já começa, é muito interessante esse aspecto da humildade dos apóstolos, bem diferente dos apóstolos atuais, né? Muito diferente dos apóstolos, falsos apóstolos atuais. Eles se igualavam como irmãos, mas não se impunham como eu sou apóstolo, eu andei com Jesus, eu tive a visão do Cristo glorificado e ressurreto. Não, eles se colocavam como irmãos, companheiro de vocês na tribulação. E aí a gente vai ver um pouquinho disso. Para a gente compreender melhor esse capítulo e essa seção em específico do capítulo, a partir aqui do verso 9, a gente precisa observar o pano de fundo. O que está por trás de tudo isso? O autor, João, o apóstolo do amor, né? Ele está exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ele escreve uma carta circular às igrejas da Ásia que estão passando por dificuldades derivadas da perseguição. Eles estão sendo perseguidos. Então, João, que está exilado também por perseguição, ele não está sendo chicoteado, ele não foi crucificado, como a tradição diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. A tradição diz que João morreu de velhice, né? Mas
ele está assim exilado, ele não pode mais ter acesso direto aos seus irmãos como as outras pessoas. Ele está exilado na ilha de Patmos. E ele, sofrendo essa perseguição, escreve às igrejas que sofriam a perseguição mais direta e ferrenha lá na Ásia. Esse é o contexto aqui da carta. João, então, ele escreve essa carta com o fim de confortar, animar, repreender e, principalmente, encorajar os seus irmãos. Encorajá-los a testemunhar suas visões da realidade divina, que já entrou no tempo presente e definitivamente entrará no tempo futuro. João fala do fim dos tempos, que já é uma realidade, mas que ainda não. É aquele já e ainda não da teologia. Nós já estamos vivendo o reino, mas aguardamos o cumprimento final desse reino. E a sua visão é interessante, ele vai dizer lá no verso 10, ela se dá no dia do Senhor. Olha lá, achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta. E aí ele vai continuar. O que a gente pode entender isso? Esse dia do Senhor, se a gente for pegar para dar uma estudada, o que a gente tem aqui é uma possível referência aos encontros dos primeiros cristãos no primeiro dia da semana, no domingo, como sinal da ressurreição e da nova criação. Então, João está aqui no dia do Senhor, tendo essa visão que ele vai transmitir aos seus irmãos. João, ele estava no Espírito, ou seja, os estudos vão dizer, alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que possivelmente, eu estudando essa aula, para dar aula a gente aprende muita coisa, muita coisa. E isso é uma coisa que eu não tinha noção. Ele vai dizer aqui no estudo que provavelmente João estava liderando o serviço de adoração ao Senhor. Provavelmente ele estava num culto mesmo. No dia do Senhor, ele estava num culto. E, de repente, diante da assembleia, Jesus o chama e lhe ordena que escreva suas visões em um livro e os envia a 7 igrejas. Então, você imagina a cena. Eu não sabia disso, não tinha essa noção. E achei bem interessante trazer para vocês. Essa provável referência de que João estava no dia do Senhor, na assembleia, reunida, e de repente ele recebe essa visão do Senhor. E Jesus pede então para que ele escreva as suas visões em um livro e o envie às 7 igrejas. Então o texto nos diz, né? Vai continuar ali. Deixa eu achar o versículo aqui para falar para vocês. Ali no verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Essa visão, ali dos versos 12 ao 16, essa visão de Jesus, ela nos apresenta várias coisas sobre o modo como João escreve, né? A gente pode entender que é como se fosse alguém relatando um sonho estranho. E é difícil imaginar as coisas que a pessoa vai dizendo. Às vezes você não tem um sonho meio maluco assim, e você vai tentar contar para as outras pessoas e aí elas ficam tipo, como assim? Então, basicamente é isso. É tão difícil quanto isso. Se João teve um sonho, se foi uma visão, se foi um êxtase, a gente não pode dizer com certeza. A gente provavelmente entende que isso aqui foi uma visão. Mas é tão difícil da gente compreender como um sonho cheio de nuances, cheio de figuras, cheio de coisas bem esquisitas mesmo. É mais como a gente olhar para isso, como se fosse um quadro, uma pintura com vários detalhes e a gente precisa compreender cada um deles. Para começar, quando João ouve uma voz como trombeta,
que está lá no verso 10, ele nos diz que virei para ver a vós. Se você for lá no texto, é isso que ele diz. Virei para ver a vós. Aí você pensa, ver a vós? Como assim? Aqui está aquela figura de linguagem que no português a gente estuda como sinestesia, né? A voz você ouve, você não vê. Então ele está misturando os sentidos das coisas, né? Mas existe um sentido em que isso é correto, porque o Jesus a quem ele vê é realmente a voz, a palavra viva do Pai, aquela através da qual Deus falou e ainda fala. Esse é o sentido de que Jesus é a voz divina que fala a João e, através de João, fala a todos nós. E as palavras que o próprio Jesus fala se transformam em uma espada visível saindo de sua boca. É só você ir lá para o verso 16, né? E da sua boca saía uma espada de 2 gumes. Então, essa voz, essa fala de Jesus se transforma em uma espada visível saindo da sua boca. E é isso que a gente vai compreender mais adiante. Por que é trazido como uma espada? O que isso significa? A gente vai ver isso ao longo da aula. Isso ecoa a profecia de Isaías sobre o rei por vir, Isaías 11:4, e sobre o servo sofredor, Isaías 49:2. Grande parte desse livro é sobre as ideias se tornando visíveis, como se as ideias se materializassem para a gente poder compreender, por um lado, e escrituras tornadas reais, por outro. É o tipo de coisa, o N.T. Wright vai dizer, que alguém embebido das escrituras, alguém mergulhado nas escrituras, vai conseguir trazer à tona para a gente. É como se João estivesse embebido das escrituras. Ali naquela visão, ele mergulha realmente no sentido das palavras e nós precisamos dar uma mergulhada também para compreender tudo isso. A gente precisa ir a fundo. Ao se virar, ali continuando o texto, o que João vê? João descreve a sua visão do Jesus ressurreto. É o que a gente tem aqui. João vai descrever Jesus ressurreto. Só que é muito interessante que antes que João veja o Jesus ressurreto no meio dos candeeiros, ele vê os próprios candeeiros. É só você ir lá para o texto. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Cada versão vai estar de uma forma, né? Candelabros, candeeiros, enfim. Mas o que são esses candeeiros? Se a gente for lá para o versículo 20, a gente vai ver, quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, antes de João ver o próprio Cristo ressurreto, o que ele vê? Ele vê as 7 igrejas. Ele vê os 7 candelabros, os 7 candeeiros. A primeira visão é um vislumbre da igreja, não do guardião dos candeeiros. Isso é muito interessante. Isso poderia passar batido para a gente achar que é a ordem que João quis mudar ali. Só que no Apocalipse não é. Não, as coisas não estão ali por acaso, né? O N.T. Wright vai dizer que o ponto aqui é que nós chegamos a conhecer Jesus quando primeiro conhecemos o seu corpo visível na terra. Olha só que interessante. Nós chegamos ao conhecimento de Cristo através da sua igreja na terra. E não é verdade? Não é a igreja a portadora da mensagem de Cristo aqui na terra? Então, como nós vamos ter a visão do Cristo ressurreto, se não através de quem ele escolheu para trazer essa visão, que é a sua igreja? É aí que a gente encontra a importância da igreja aqui na terra.
A igreja como a portadora da mensagem do Evangelho. A igreja como a manifestação do reino de Deus. Como a manifestação da visão de Jesus ressuscitado. A gente encontra isso aqui em Apocalipse. A gente também encontra aqui um sentido mais do Antigo Testamento, onde que ele diz ali, né, um semelhante a um filho de homem com vestes talares. Aqui ele já está começando a descrever a visão do Cristo ressurreto. Então vamos por partes. Quando João se vira para ver, o que ele vê primeiro? Ele vê os 7 candelabros. O que são os 7 candelabros? Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, antes de João ter a visão do Cristo ressurreto, o que ele vê? As 7 igrejas. O que isso traz para nós? A igreja tem um papel muito importante na redenção. Nós precisamos da igreja. Nós não podemos abandonar a comunhão dos santos. Nós precisamos da igreja. É através da igreja que nós vemos a manifestação de Cristo aqui na terra. Mas o que a gente precisa compreender também, e aí a gente vai um pouco adiante aqui. A visão do próprio Cristo. Olha lá o que o texto continua dizendo. Depois que ele vê os 7 candelabros, ele vai começar a ver, ele vai começar a ter a visão de Jesus ressurreto. E diz ali o texto: um semelhante a um filho de homem com vestes talares. E aí, se a gente for lá para o Antigo Testamento, a gente vai ver que essas vestes talares eram nada mais do que vestes cerimoniais. As vestes de um sacerdote. E cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã. O que é isso? É a demonstração de sabedoria divina, sabedoria infinita. Cristo como a sabedoria encarnada que a gente vê lá em Provérbios. É isso que está querendo dizer aqui. Quer dizer, então, que Jesus, né, diz a música lá, né? Seus cabelos brancos como a neve. Não, gente. Quer dizer que literalmente é isso? O que quer dizer? Quer dizer que existe uma sabedoria em Cristo que é superior a todas as coisas. Ele é a sabedoria encarnada. É isso que está por trás aqui dessa descrição. A gente precisa, em Apocalipse, olhar as figuras como figuras, não como se fossem significados literais, como se fossem materializações literais. A gente precisa observar isso como uma figura. E ele vai dizer que os cabelos, então, ali da visão de Cristo ressurreto, Cristo glorificado, eram brancos como a neve. Os olhos, ele continua, eram como chama de fogo. E aí a coisa começa a ficar um pouco difícil, né? Se você quiser levar isso para a literalidade, vai começar a ficar uma coisa, né, meio complicada, né? Mas o que a gente tem aqui? Os olhos como chamas de fogo são os olhos que perscrutam. Como o fogo penetra tudo, assim os olhos de Cristo penetram o mais íntimo do nosso ser. Todas as coisas, na sua totalidade, é a onisciência. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido. O que a gente tem aqui? É uma manifestação de glória, porque o bronze é um sinal de riqueza. Aqui o sentido é um pouco diferente disso. Poderia até ser isso. Mas o sentido é de que esses pés, como bronze, que é um material pesado, são capazes de esmagar todos os seus inimigos. E esse bronze é como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. É uma voz que ecoa por todos os lugares. O sentido de poder. É isso que a gente tem aqui: poder, onipresença, onipotência, enfim.
Na mão direita, ele tinha 7 estrelas. E aí a gente vai lá para o verso 20. O que são as 7 estrelas? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Não é isso que vai dizer o verso 20? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E o que são os anjos das 7 igrejas? Né? Existe aqui uma certa discordância entre os teólogos para compreender o que significa isso. Porque anjo